Olá pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no vídeo passado que o sofrimento acaba se tornando um sinal positivo de que algo está vindo ou estará se manifestando na nossa vida. É por isso que muitas das vezes o ambiente vai mudar, as pessoas irão mudar, porque é necessário liberar esse espaço para que essas coisas se concretizem de fato no nosso coração. E se o sofrimento é um processo, e esse processo todos nós iremos passar, existe uma forma de você passar por esse sofrimento um pouco mais rápido. Não estou dizendo que Deus vai criar um atalho, porque Deus não cria atalhos. Mas a velocidade que a gente vai sair do local onde a gente está e chegar no local onde Deus desejou e sonhou para a nossa vida, somos nós quem decidimos. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para passar por esse processo mais rápido, por esse sofrimento mais rápido, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim? E uma das coisas que a gente vai ter de imediato de criar na nossa vida é a consciência de tudo que a gente vai passar. A gente vai saber que o sofrimento não é algo fácil, que a gente vai ter que se sujeitar, talvez a um momento de choro, um momento de angústia, um momento de humilhação. Mas uma coisa que tem que estar latente na nossa mente, no nosso coração, é que esse momento é passageiro e que a vitória o Senhor já garantiu para nós. E a gente vai perceber isso principalmente na vida do próprio Jesus. Jesus, quando ele está ali no Getsemane, ele passa a ter consciência de tudo que ele vai enfrentar. Ele tem uma visão diferenciada de tudo que ele iria sofrer. E o início da sua oração é: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer: Deus, existe alguma outra forma de eu chegar nesse local que o Senhor quer que eu chegue, sem ter que me submeter a essas situações, sem ter que passar por tanto sofrimento, por tanta humilhação? Existe alguma outra forma? Mas é como se a resposta viesse de imediato e ele conclui dizendo: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Eu vou passar por esse processo de uma vez só. O cálice que Jesus se referia, eu gosto de exemplificar como se fosse um líquido, uma bebida, que ele sabia que no momento que ele começasse a beber, ele ia fazer muito dano, iria trazer muita tristeza ao coração dele. Mas Jesus, ele não escolhe tomar um gole por dia, um gole nos meses sequentes ou nos anos subsequentes. Não. Jesus, ele decide tomar toda aquela bebida de uma vez só. É por isso que Jesus, em um único dia, ele sofreu todo tipo de trauma físico, emocional e psicológico. Porque ele decidiu não perder tempo com o sofrimento, mas sim tomar aquele cálice todo de uma vez, para que o tempo dele fosse gasto simplesmente com as vitórias que viriam depois daquele momento. Então, amados, esses ciclos vão se repetir na nossa vida, isso é claro. Então, quando você entra no sofrimento, você precisa passar por ele, mas você precisa sair. Então, existem pessoas que entraram no sofrimento através de uma traição. Alguma pessoa o traiu, atraiu e criou uma lacuna no seu coração muito grande. Mas essas pessoas não podem permanecer no processo, elas precisam sair desse processo. Outras entraram por esse momento de crise que a gente tem vivenciado. O processo se iniciou, mas ela precisa passar e ela precisa superar. Existem pessoas que entraram nesse processo porque perderam alguém que tanto amava. E é uma dor praticamente quase insuportável perder alguém que a gente ama. Mas o conselho bíblico é que a gente entre nesse processo, que a gente passe por ele, que a gente também saia. Então a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer, só que a gente não pode parar no meio do sofrimento. A gente não pode parar no meio dessa caminhada, porque Deus, ele deseja que a gente venha romper. Porque, amados, a gente às vezes acha que o tempo resolve, mas o tempo não resolve. E o sofrimento tende a aumentar se a gente não fecha esse ciclo na nossa vida, se a gente não sofre o que a gente tem que sofrer de uma única vez. Jesus disse: eu vou beber todo o cálice, eu vou sofrer tudo de uma vez só, para não perder o meu tempo simplesmente sofrendo. Então a gente vai sofrer, mas é a gente quem determina o quanto de tempo que a gente vai ficar nessa condição. Então é melhor que a gente sofra tudo de uma vez, ao invés de passar uma vida toda de sofrimento. Amados, existe um privilégio para aqueles que entram nessa questão do sofrimento. Porque quando você entra, você sempre vai entrar sozinho, porque ninguém vai querer ir com você. Então a tendência é que você desça cada vez mais, que você entre em um vale escuro, sombrio,
E as pessoas não vão entrar lá com você, então não peça que elas entrem, porque elas não vão, é do instinto humano. Porque é um momento onde a gente vai ter um privilégio de conhecer aquele que nos chamou. Então a gente vai achar que vai estar entrando sozinho, mas Deus estará ali conosco. Mas o sofrimento ele impede de a gente ver. Então Davi ele passou por esse momento. É por isso que ele vai ter uma convicção muito grande na sua alma, dizendo: eu posso passar por o vale da sombra e da morte, mas sem temer mal algum, porque teve alguém que entrou comigo desde o início nesse vale e ele vai me tirar dessa circunstância. Então o sofrimento vem também para te dar esse privilégio de conhecer esse teu bom pastor, esse que nunca vai virar as costas para você, independente daquilo que você passa. Esse que é alguém que vai estar sempre com você, independente daquilo que as pessoas pensem que você é. Porque eles só têm um pensamento ao teu respeito, e são pensamentos de paz, diz a Bíblia, e não de mal. Então, esses pensamentos que muitos têm sobre você, essas palavras que muitos lançaram sobre a sua vida, tentando te definir, e até os teus próprios pensamentos de baixa autoestima, isso não te define. Quem te define são os pensamentos de Deus, eles são pensamentos de paz, são os meus filhos e eu não abro mão da sua vida, independente da circunstância que você viva. Então, das coisas que já ficam claras não é a circunstância, mas sim quem está comigo. Então, tem pessoas que estão vivendo uma casa que são verdadeiros palácios, mas estão sofrendo nesse momento, estão com dores, porque é como se elas estivessem sozinhas. E existem outras que estão em casas simples, mas que estão cantando nesse momento, porque o que faz a diferença não é o ambiente, mas sim quem está comigo naquele ambiente. E para concluir, amados, eu gosto muito daquela passagem onde alguns discípulos vão chorar, no sepulcro de Jesus depois do terceiro dia, e quem os recebe são os próprios anjos, e já questionam de cara: o que é que vocês vieram fazer aqui? Não é mais para chorar, não é um dia mais de choro, mas é um dia de alegria. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas o trauma emocional que eles sofreram foi muito grande. A dor de ter visto Jesus ser submetido a tudo aquilo que ele vivenciou e ser exposto na cruz do Calvário ainda estava latente na mente deles. O sofrimento estava maior do que a própria notícia boa que eles tinham recebido. Então Jesus, quando se revela a ele, uma das últimas vezes, Jesus vai mostrar isso de uma forma clara quando ele se dirige até Tomé. Ele diz: Tomé, toque aqui nas minhas mãos. Quando Tomé vai tocar, é como Jesus estivesse dizendo: olha, Tomé, aquele que você viu que estava me ferindo, não dói mais. Pode tocar, porque a ferida não está mais aberta. Essa ferida se tornou uma cicatriz. Olha que coisa linda. Então a gente vai passar por esse sofrimento, amados. Algumas feridas vão se abrir. Mas quando a gente passa pelo processo e sai, não existe mais uma ferida, existe uma cicatriz. E essas cicatrizes, Paulo ele vai dizer que carrega no seu corpo. E isso é uma forma dele dizer que carrega como se fosse o DNA de Cristo. Ele está dizendo: eu vou passar, e essas cicatrizes não mostram que eu simplesmente tive uma vida de sofrimento, mas que eu tive uma vida de superação. As cicatrizes mostram que Deus ele está na minha vida. Que todas as vezes que eu precisei entrar numa luta, Ele entrou comigo. Todas as vezes que eu precisei passar por um fracasso, Ele me levantou. Todas as vezes que eu tropecei, todas as vezes que eu caí, foi Ele quem me levantou. Então, as cicatrizes mostram um Deus que até permite que os seus filhos entrem em um ambiente de sofrimento, mas Ele está lá, passando com eles, e é a garantia que a gente vai sair desse local. Então, o Senhor te convida cada vez mais a deixar tudo de lado, tudo aquilo que tem te prendido. Não importa se aconteceu lá atrás, mas o Senhor quer que você viva um tempo de liberdade. Então eu quero profetizar um tempo onde as cadeias vão se quebrar, as algemas vão se quebrar. Então tudo aquilo que impedia a tua caminhada, todos os espinhos que insistiam em permanecer te cercando, permanecer nos seus pés, eles vão ser retirados. Porque você vai ter uma caminhada cada vez mais livre em direção àquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Então, viva o sofrimento, passe por ele, passe por esse processo o mais rápido possível e perca tempo, não com sofrimento, mas desfrutando da bênção que o Senhor já preparou e já reservou para você. Amém?